Sejam muito bem-vindos na nossa leitura do Evangelho. Como todos os dias nos encontramos nesse horário, é um horário para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança. É um horário que separamos o nosso dia para cuidar um pouquinho de nós mesmos, das pessoas que nós amamos e desse planeta que nos acolhe. Então vamos começar? Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia, para que possamos fazer a leitura de hoje. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo de hoje é o capítulo 23, Moral estranha, aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e a sua mãe, a mulher e os filhos e os irmãos e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que ama o pai ou a mãe mais que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Essas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem de Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nestes casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou. Em caso de afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é evidente que ela não exprime a ideia a que lhe atribuímos. Gente, esse capítulo 23, eu acho que é um dos capítulos mais difíceis da gente comentar do Evangelho, porque ele mostra, assim, várias passagens onde tem uma palavra ou uma frase que foi dita, é o que está escrito na Bíblia, foi dita por Jesus, mas que a ideia da frase em si ou do texto em si não tem muito a ver com os ensinamentos de Deus, né? Os ensinamentos de Jesus. Porque a gente consegue imaginar Jesus falando assim: olha, você quer ir comigo? Você odeia seu pai, odeia sua mãe, vai lá, briga com todo mundo, e daí você pega suas coisas e vem comigo. Ou então fala assim: você larga tudo que você tem e vem me seguir. Não combina com ele, não tem nada a ver com ele. E daí, a gente tem que lembrar algumas coisas, como fala aqui nessa passagem. Primeiro, o Evangelho, ele não foi escrito no período em que Jesus esteve vivo. Foi escrito depois que ele morreu. Então aí já é um ponto. Não tem aquela história de ponto em ponto, cada um conta um conto? Então, como foi escrito depois de Jesus, a gente não sabe até que ponto essas palavras foram ditas por ele. Se a gente olhar num contexto geral, não tem a ver com a doutrina do Cristo, que sempre pregou o amor, o respeito, o amor às pessoas, à família. Ele sempre pregou isso. Então, não combina com ele. Segundo ponto que a gente também tem que levar em consideração é que na época em que Jesus vivia,
ele falava o hebraico, né? Então foi escrito, as escrituras do evangelho foram escritas em hebraico. E as palavras antigamente em hebraico, elas eram bem reduzidas. Eram poucas palavras que tinham vários significados. A mesma palavra tinha vários significados. Isso a gente, se trouxer aqui para o Brasil, a gente fica doido, né? Por quê? Aqui, por exemplo, vamos pensar na palavra manga. Pra gente, manga pode ser a manga da camisa, pode ser a manga fruta, né? Então, a gente não... Uma palavra pode servir para duas coisas. Ou mesmo, uma palavra pode não ter o significado de tradução pra gente. Que é um exemplo da nossa língua, a palavra saudade. A palavra saudade não existe em nenhum lugar do mundo, somente aqui. Então, em outro país, quando vai existir a tradução da palavra saudade, eles vão usar coisas parecidas, mas que não tem o mesmo, a mesma função da palavra aqui pra gente. Então, se a gente olhar que os evangelhos foram escritos há mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, e a gente sabe que a língua vai se atualizando, algumas coisas daqui a gente não pode levar no pé da letra. A gente tem que olhar o contexto. E daí, isso nos mostra a fé raciocinada, como a gente tem que olhar a doutrina de Jesus. A gente não pode chegar lá na Bíblia, porque essa passagem que eu falei, o primeiro parágrafo está em Lucas capítulo 14 e o segundo está em Mateus capítulo 10. Se a gente olhar ao pé da letra, a gente vai imaginar que Jesus falou isso mesmo. E daí a gente vai sair fazendo coisas que não tem nada a ver com a doutrina. E isso nos mostra a importância de quando a gente lê a Bíblia, lê lá o Novo Testamento, a gente olhar o texto inteiro num contexto, a gente raciocinar sobre ele e não pegar as palavras e colocar as palavras quadradinhas assim e viver aquilo. E a gente vê isso em várias religiões, né? Sem questionar nenhuma, mas a gente vê que quando a gente pega aquilo que está escrito no Evangelho e leva aquilo lá certinho, sem olhar o contexto de como seria hoje, a gente tem várias discrepâncias, a gente tem várias dificuldades. Então, isso mostra que a gente tem que pegar o ensinamento do Evangelho, que é uma coisa maravilhosa, e trazer para o dia de hoje. Porque a gente não pode matar em nome de Deus. E a gente sabe que existe locais, por exemplo, lá no Oriente Médio, que eles acabam, por causa do Deus deles, eles acabam fazendo guerras, fazendo vários tipos de atrocidades. A gente sabe que existe guerras de religiões. Então, se uma religião não aceita o que a outra faz, eles acabam matando. A gente vê em vários locais do mundo essa guerra em nome de Deus. E que Deus seria esse que queria que o seu povo se matasse, né? Então, isso é questão da gente pegar a leitura do Evangelho e a gente entender realmente o contexto daquela frase, o contexto daquele texto, e pegar esse contexto e trazer para os dias atuais. Se a gente olhar até mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, tem umas palavras aqui que é difícil da gente entender, que a gente tem que ir lá no dicionário, e lá no dicionário tem a palavra e tem vários significados, né? A gente tem que pegar aquilo lá, aqueles significados, pegar a frase e ver o que se encaixa ali, para a gente conseguir entender. E isso que é ter fé raciocinada, é a gente parar, pensar e falar assim, isso aqui realmente pode ser verdade? Isso aqui não é? Isso se encaixa com isso? É nos fazer pensar. A gente tem que pensar, a gente tem que entender o que Jesus quer nos dizer em cima das palavras que ele deixou pra gente. Então, quando a gente encontrar alguma coisa assim escrita no Evangelho que não combina com o que Jesus falou, anda um pouquinho, lê um pouquinho para trás, lê um pouquinho para frente, tenta formar a sua ideia central e colocar isso na vida. Esse texto de Jesus aqui no Evangelho, ele encaixa em que momento da minha vida? Aonde que eu posso utilizar? Porque sempre, gente, sempre, qualquer dificuldade que a gente tenha, se a gente for lá, abrir o Evangelho, fazer uma prece, pedir para Deus um caminho para ser seguido,
A hora que a gente lê o Evangelho, a gente vai encontrar a resposta do que a gente está precisando. Como eu falo lá no atendimento fraterno, quem não tem um Evangelho, pega o Novo Testamento, que lá tem as passagens de Jesus. Lê um trechinho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega os trechinhos e ele dá uma facilitada na leitura, nos faz entender como a palavra do Cristo a gente pode usar no nosso dia a dia. Mas quem não tem o Evangelho, a Bíblia ela vai servir do mesmo jeito. Vai estar com as palavras um pouco mais difíceis? Vai. Mas vai fazer a gente fazer o quê? Raciocinar sobre aquele pedaço que a gente leu, sobre aquele trecho. Se a gente não entendeu muito, continua a leitura, lê um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas a gente consegue entender. Aqui vai ter todas as respostas das dores, das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. É o nosso guia para a gente seguir a nossa vida. Então, esse capítulo eu acho bem difícil para a gente ler, para explicar, mas se a gente colocar ele todo num contexto da doutrina maravilhosa que Jesus deixou aqui, a gente consegue entender ele. E nos mostra que a gente tem que sempre refletir sobre o que está escrito, porque tem que encaixar a doutrina do Cristo na nossa vida. E ela vai se encaixar se a gente tivesse nascido lá na época dele, há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás e hoje. Ela sempre vai ser atual na nossa vida. A gente que tem que usar a melhor forma de entender ela para acrescentar ela no nosso dia a dia. Então, eu acho que é isso que esse capítulo vem nos mostrar, sobre a importância da gente raciocinar sobre a fé no Cristo. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus por mais um aprendizado, pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia e que esse amor que nos envolve possa envolver também todo esse planeta que nos acolhe, todos os seres criados por Deus, toda a humanidade. Que esse amor envolva todos os corações que sofrem, aqueles que sentem dores físicas, dores emocionais, espirituais, que todos possam encontrar o equilíbrio. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão nas ruas, que muitas vezes passam fome, passam frio, que eles possam encontrar mãos amigas para ajudá-los. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, nos prontos-socorros, nas UTIs, que estão nos seus lares, que estão doentes com algum tipo de doença, Pai, que eles possam encontrar forças para continuar essa caminhada, que eles possam manter a fé e a esperança no futuro e que seus familiares continuem acreditando em Deus, acreditando que não cai nenhuma folha de uma árvore sem a permissão do Cristo, que eles possam manter sua fé e sua esperança. Pedimos por todos os profissionais que cuidam desses doentes, direto ou indiretamente, que eles possam manter essa missão do cuidado com amor, com carinho, mantendo sempre a sua fé e a sua esperança, e que nos seus lares todos os seus familiares possam ser envolvidos numa luz de amor e de paz. Pedimos, Pai, por todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, que partiram para o mundo espiritual, que eles possam ser recebidos por mãos amigas, e os seus familiares que aqui ficaram possam entender esse momento, que possam ser consolados nesse momento difícil. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que estão aqui ou que já partiram para o mundo espiritual, que todos eles possam sentir o nosso amor e nosso carinho. Pedimos também por aqueles que não são tão nossos amigos, que eles possam nos aceitar e nos perdoar e que nós possamos perdoá-los e aceitá-los. Pedimos, Pai, que esse amor envolva o nosso lar, envolvendo todas as pessoas que moram conosco, envolvendo também a nós mesmos, que possamos sempre ter fé e esperança na vida, que possamos sempre ser gratos pelo aprendizado, gratos por ter as pessoas que nós amamos ao nosso lado e gratos por termos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve na nossa leitura de hoje. Pedimos a Deus que abençoe vocês com muita luz, muita paz, muita harmonia. E amanhã estaremos juntos novamente. Fiquem com Deus.